Boa noite. Meu nome é Gabriel Beda. Eu atualmente estou fazendo mestrado na Unirio. Sou orientado pela professora Enamar Ramos. E eu trouxe hoje um pedaço da pesquisa que eu estou desenvolvendo. Ainda estou mais movido por perguntas do que com certezas, mas é isso. O assunto que eu estou trazendo para a mesa agora, para essa conversa, é um questionamento que eu tô tendo. Questionamento talvez não seja a melhor palavra. É uma impressão que eu tive e eu acho que ela é bem verdadeira, que fala sobre a presença do artista, e especificamente sobre o artista circense. Eu estou tentando entender como é que o espectador presentifica o artista circense. Porque eu comecei minha trajetória no teatro e eu sempre escutei muito falar desse lugar da presença, e a presença era algo que o ator tinha que ter. E quando eu comecei a fazer circo, quando eu entrei para o circo, eu comecei a pensar presença de uma outra forma, porque às vezes eu não estava preocupado em estar presente. E eu via que essa não era uma preocupação dos artistas que estavam comigo, tanto a informação quanto dos meus professores. A presença simplesmente acontecia. Ela acontecia porque o espectador presentificava quem estava em cena. E eu comecei a tentar entender como esse mecanismo funciona. E é sobre isso que eu escrevi, é sobre isso que eu... É isso que eu resolvi trazer para essa comunicação. E aí, para entender como é que isso funciona, como é que esse mecanismo funciona, eu comecei a pensar no que a prática circense cria. E ela cria uma imagem corporal que não é normativa. Ela cria corpos que são estranhos visualmente para os espectadores. São corpos extraordinários. Eles fazem coisas que ninguém nunca viu. E isso gera uma estranheza visual. Agora eu venho para minha cola. E essa estranheza é o que torna o corpo interessante para quem está observando. E aí, essa estranheza, na minha opinião, ela é fruto de duas coisas diferentes. É uma questão técnica, porque a prática circense, ela exige que o artista aprenda a lidar com o corpo das formas mais extraordinárias e inusitadas possíveis. Seja como equilibrar o corpo de cabeça para baixo, como ficar pendurado a metros de altura num trapézio, como equilibrar diversos objetos ou jogá-los sem deixar cair. É necessário, por questões técnicas, que o artista de circo desenvolva o corpo num lugar que não é nem um pouco cotidiano. E aí, o segundo tópico tem a ver com a forma como o artista circense é ensinado a ser artista. E aqui eu gostaria de deixar claro que eu sou uma pessoa que eu aprendi circo aqui na cidade do Rio de Janeiro, e eu não conheço muito panorama fora da cidade do Rio. Então acaba que meu recorte é muito focado no circense, que ou no circense das famílias tradicionais, ou nos circenses que foram ensinados pelos circenses de família tradicionais. Por exemplo, todos os meus professores de circo, eles foram formados na Escola Nacional de Circo, por pessoas que eram de lona, por circenses que eram de lona. Então, eu percebo uma perpetuação nessa tradição de ensino. Tudo bem, ela vem sendo modificada, a tradição do ensino de circo é algo que se modifica a todo momento, mas eu entendo que há uma linearidade, há um fio condutor. E a partir daí, eu comecei a recorrer a pessoas que não são ligadas ao circo, a pensadores que não são ligados ao circo, e talvez um dos primeiros que me fez começar a entender o processo do espectador foi o Michel Bernard, quando ele trabalha o conceito de ficção. E aí eu vou dar uma colada, porque ele trabalha a ficção como um conceito que se refere à imagem, à imaginação, a quando uma pessoa imagina o que o corpo vai fazer num determinado espaço quando ele ainda não está lá. Então, é a projeção de um corpo. A imaginação tem a ver com a projeção do seu corpo no espaço. A ficção tem a ver com a imaginação do seu corpo no espaço. E eu
alio esse conceito a alguns estudos feitos em neurociência que comprovam a existência de uma categoria de neurônios chamados neurônios espelhos, que eles são responsáveis por uma faculdade humana, que é a empatia sinestésica, que é essa capacidade que nós temos de sentir o movimento alheio. Então, o espectador, através dessa empatia sinestésica, o que ele vê, esse neurônio espelho, ele consegue replicar. Se o espectador já tiver a prática daquele movimento, ele consegue, por exemplo, um mortal. Se um circense, se um acróbata está vendo outro acróbata fazendo mortal, através dos neurônios espelhos, o acróbata observador, ele consegue replicar no seu corpo, ativar via neurônios a mesma musculatura do que o acróbata que está realizando. No caso de um espectador que não tem essa prática, esses neurônios espelhos, eles tentam espelhar o movimento, mas aí eles espelham a cadeia muscular que o observador acredita que tem a ver com aquilo. O processo não é tão racional assim, é mais instantâneo, mas quando você vê um movimento, isso gera uma equivalência no teu corpo. E isso é a empatia sinestésica, que tem a ver com aquele momento que o espectador que está lá passivão assistindo, tudo bem, o ato de olhar não é passivo, mas aquele espectador que está assistindo, ele se projeta, ele se move junto com o artista. Isso tem a ver com a empatia sinestésica. E aí, a partir daí, eu comecei a achar uma base para perceber como que o espectador presentificava o artista, e isso se dava por meio da simpatia sinestésica. E aí, para além disso, eu, fazendo esse cruzamento, eu recorro a um sociólogo, Luiz Guilherme Veiga de Almeida, que fez uma pesquisa na própria Escola Nacional de Circo, e ele desenvolveu um conceito de redoma sensorial. Esse conceito pode ser dividido em dois, que é a redoma sensorial ordinária e a redoma sensorial extraordinária. Uma redoma sensorial é um conjunto de sensações na qual o indivíduo está inserido. Por exemplo, neste momento agora eu tenho a minha redoma sensorial, que ela compreende todo o espaço da minha casa, os meus bichos que estão deitados, os que estão passando, o reflexo do celular no espelho lá atrás, enfim. Eu tenho toda uma série de estímulos que compreendem a minha redoma sensorial neste momento. E isso é a minha redoma sensorial ordinária. É o que eu convivo no cotidiano, é o que eu estou acostumado a fazer, embora gravar não seja tão cotidiano para mim. Isso já entraria um pouco na redoma sensorial extraordinária, que é quando algo foge do teu normal, que gera... Pode ser um acidente, pode ser uma performance artística, pode ser estar gravando por uma câmera nesse exato momento, o que gera um estado de tensão. É algo que quebra com a tua rotina, e isso gera um aumento de coesão sensorial, porque você sente que algo está diferente, você precisa prestar mais atenção para nada dar errado, para você não se machucar, para você não ser atingido, para eu não cometer um erro, ter que desligar esse vídeo. Então, neste momento, por exemplo, por causa desta câmera, eu estou envolto numa redoma sensorial extraordinária. Isso me faz ter uma coesão sensorial maior do que eu estaria se essa câmera estivesse desligada, mas um fator que aumenta essa coesão sensorial e, consequentemente, a intensidade da redoma sensorial extraordinária é o risco. E esse elemento é muito pesquisado pelo Veiga quando ele está na Escola Nacional de Circo. E aí ele coloca o risco como um catalisador muito forte dessa redoma sensorial extraordinária. Então, o espectador que está assistindo um espetáculo de circo, ao ver a artista que está desempenhando sua performance, ele tem a simpatia sinestésica, que é uma faculdade inata, então a gente tem, não tem como desligar isso, então ele começa a sentir, se projetar no movimento da outra pessoa, e aí entra essa noção de ficção do Michel Bernard, que é como se, ao assistir aquela ficção e sobrepor aquela ficção à sua projeção, ele ampliasse o que está acontecendo ali. E o risco que o artista ou a artista está correndo naquele momento faz com que o espectador que está vendo aquilo e está sentindo aquilo sinta esse risco, aumente sua coesão sensorial, se projete com uma maior intensidade, e aí a gente vai criando uma máquina sensorial que vai gerando cada vez mais esse estado
de excitação, esse estado de alerta no espectador, mas como a causa que está gerando isso é o circense que está em cena, então o espectador ele deposita toda a sua atenção no circense, porque ele sente esse risco de vida e morte, esse risco de falha que está acontecendo lá, projetado nele. E isso faz com que ele presentifique o circense. Valeu, gente.